Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a BDF pela realização deste 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Um evento já que se mostra de grande sucesso. Nós temos mais de 200 palestrantes, em mais de 30 painéis, e a confirmação de quase 1.000 pessoas inscritas em formato híbrido, e mais de 1.500 pessoas em formato online. Então, mereço os parabéns à BDF por esse evento de excelência. Dizer também que é uma alegria compor este painel com amigos queridos e que tanto admiro. Então, muito agradeço essa oportunidade de passar agora a apresentá-los. Nós temos aqui como palestrantes o Dr. Daniel Ávila, que é mestre em tributação, finanças públicas e desenvolvimento, procurador da Fazenda Nacional, ex-diretor do Centro de Altos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro, ex-consultor adjunto do MPOG em 2013, mestre em finanças públicas, tributação e desenvolvimento pela UERJ. A doutora Karen Joredini Dias, professora advogada, doutora e mestre em Direito, ex-conselheira da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O doutor Marcos Lívio, professor associado de Direito Tributário da UERJ, Associate Research Fellow, University of London. Doutora Maria Rita Ferragu, professora e advogada, livre docente em Direito Tributário pela USP, mestre e doutora pela PUC São Paulo, autora dos seguintes livros: Responsabilidade Tributária, As Provas e o Direito Tributário e Presunções do Direito Tributário. E o Dr. Paulo Rosenblatt, doutor em Direito Tributário pela Universidade de Londres, professor de Direito Tributário da Universidade Católica de Pernambuco, mestre e graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, procurador do Estado de Pernambuco, sócio de Bartolot Advogados. Bom, o tema proposto para a discussão neste painel é o da inadimplência fiscal. Eu costumo dizer que a inadimplência fiscal, mas me parece um dano colateral da relação jurídico-tributária, na medida em que não há interesse nem do contribuinte e nem interesse da fazenda pública que ela ocorra. No entanto, na medida em que se configura dela, derivam consequências relevantíssimas que serão abordadas aqui neste painel. A primeira delas é o atual cenário jurisprudencial sobre responsabilidade tributária de sócios e administradores, que será abordado pela doutora Karen. É um tema relevantíssimo, um tema que, na medida em que uma empresa, um contribuinte, se encontra na situação de inadimplência fiscal, é muito importante a consideração sobre a responsabilidade que pode ser atribuída a administradores e sócios, e muitas vezes isso serve de fator relevante na decisão por investimentos, não só domésticos, mas investimentos também de empresas estrangeiras que vêm para o Brasil. Então, passo agora a palavra à doutora Karen, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, agradecer à BDF, cumprimentar todas as senhoras, os senhores, a mesa. É um prazer estar aqui com grandes amigos. E eu vou iniciar aqui, a gente tem pouco tempo, trouxe uma apresentaçãozinha. Na verdade, o meu tema aí, foi até alertada, a gente vai ter um painel específico que vai tratar de grupo econômico. Então, eu vou me ater à responsabilidade, efetivamente, de sócios e administradores da pessoa jurídica. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa temos duas regras completamente diferentes. Nós temos uma norma, que é a norma de incidência do crédito tributário, onde está lá na sujeição passiva o contribuinte, ou o responsável legal, né, o sujeito passivo original do crédito tributário. E nós temos uma outra norma, que é a norma da responsabilidade, que pode ser aquela responsabilidade solidária
como pode ser a responsabilidade pessoal, que também não deixa de ser solidária, porque eu tenho o lançamento do crédito tributário e depois a responsabilidade pelo 135, se discutiu no passado se haveria uma substituição, se seria uma responsabilidade por substituição do polo passivo, mas, na verdade, eu tenho, em via de regra, assim que se faz mesmo, até por conta da decadência, a constituição do crédito tributário e a responsabilidade pessoal do sócio ou administrador da pessoa jurídica. São pressupostos fáticos completamente diferentes. O pressuposto fato da incidência tributária é a circulação da mercadoria, o auferir renda. O pressuposto fático da responsabilidade pelo 135 do Código Tributário Nacional vai ser um ato específico praticado com excesso de poder, infração à lei, estatuto ou contrato social. Necessariamente, portanto, eu preciso ter a individualização da conduta, e eu inicio dizendo isso. Preciso ter essa individualização da conduta, porque senão eu não tenho pressuposto fático para a incidência dessa regra. Muito bem, quando a gente pensa nessa responsabilidade, a gente tem que lembrar que eu tenho, além do 135, eu tenho também um 134, que seria na sociedade de pessoas, que é uma responsabilidade mais automática, ou seja, o empresário daquela sociedade de pessoas vai lá, pede a baixa da inscrição da empresa, ainda que ela tenha dívidas. Nada impede que dívidas sejam lançadas posteriormente à baixa, ou que a baixa ocorra, inclusive, mediante a existência de dívidas, mas elas podem ser redirecionadas para o sócio, e aí ele vai alcançar até o limite da liquidação dos haveres dessa sociedade. Passou a liquidação dos haveres, ultrapassou o limite dos haveres dessa sociedade, aí a responsabilidade passa a ter que ser atribuída pelo 135. O 124, a mesma coisa. Quando eu estava no CARF, não foram poucas as vezes que eu peguei autos de infração onde a responsabilidade era pelo 124, 135. E as pessoas diziam, puxa, mas o auditor fiscal tem que escolher entre o interesse comum e a responsabilidade pessoal por uma infração à lei ou ao estatuto. Na verdade, se utilizava do 124 em planejamentos tributários, porque se dizia que aquela empresa veículo não era necessária, então, se utilizava do 124 para buscar o sócio da holding, para buscar o sócio pessoa física ou administrador pessoa física de uma das empresas que compunham o grupo econômico. Então, eu tinha 3 regras. A construção do crédito tributário, eu tinha a norma do 124 para alcançar as outras empresas. Alcançando as outras empresas, eu buscava um 135 numa responsabilidade pessoal do sócio ou do administrador. No 124, eu não preciso ser sócio ou administrador para responsabilização. No 135, e isso é importante, a capitulação legal precisa ser sócio ou administrador com poder de gestão. E aí eu tenho as 3 hipóteses. O excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. É sempre um ilícito no âmbito societário, né, a princípio. Esse pressuposto fático é um ilícito no âmbito societário. Excesso de poder é aquele ato que é anormal, que não é o usual na gestão da empresa. E a infração à lei ou contrato também está ligado a isso, porque é algo que está para além dos seus poderes de gestão ou da licitude do ato de administrador da empresa. E aí, por que, Karen, você coloca a dissolução irregular aí no meio? Eu coloco a dissolução irregular porque ela é um ilícito. E ela é um ilícito no âmbito societário também. Eu fiz uma dissolução irregular da sociedade, seja porque eu fiquei inativa e não informei a Receita Federal, não fiz aquela declaração provisória de inatividade, seja porque eu não funciono no endereço indicado, todos os indícios que presumem, e a jurisprudência aceita essa presunção de dissolução irregular. Muito bem. E por que eu estou distinguindo ela dos atos de excesso de poder e infração à lei? Para mim, por uma questão clara.
a dissolução irregular admite o redirecionamento na execução fiscal. Inclusive, a contagem do prazo da dissolução irregular, eu vou ter que olhar para aquele julgamento da accionata. Se os atos aconteceram antes ou depois da citação da execução fiscal para a contagem do prazo de 5 anos, ou se essa dissolução ocorre no meio do caminho. E aí eu admito o redirecionamento. Eu tenho para mim a convicção, apesar de não ser esse o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, tenho para mim a convicção certa, e vou concluir por quê, que nos casos de excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, eu não tenho hipótese de sucessão. A dissolução irregular é uma responsabilidade pessoal do 135, que também é uma sucessão, porque eu tenho uma previsão de sucessão, ainda que pela jurisprudência, na dissolução irregular. Os demais atos, não. Eles precisam passar pelo devido processo legal. Eu preciso da individualização da conduta, seja na constituição do crédito tributário, seja em momento posterior. Este é uma questão que a gente discutia muito no CARF. Me lembro de ter discutido isso muito com Marcos Neder na Câmara Superior, até por conta de uma instrução normativa que, quando ele saiu, foi ser secretário, ele redigiu essa instrução normativa no sentido de que precisaria ter o devido processo legal nessa responsabilização do 135. E por quê? Porque eu preciso fazer necessariamente um nexo de causalidade. Um nexo de causalidade entre o ato ilícito no âmbito societário praticado, o descumprimento da obrigação acessória, da obrigação principal acessória. Foi o meu ato, como gestor, que esse ato é ilícito, que gerou o descumprimento dessa obrigação. Portanto, tenho que dizer se a responsabilidade está sendo imputada a alguém que é sócio ou gestor da sociedade, sócio, gestor ou administrador da sociedade, qual o limite da função dele, aonde ele extrapolou, praticou de forma ilícita, e como que essa sua atitude tem um nexo de causalidade com o descumprimento da obrigação principal. Eu trago por analogia o parecer normativo COSIT 4 de 2018, apesar dele vir para defender um alargamento da hipótese de responsabilização do 124, que é de grupo econômico, ele veio para fundamentar, lastrear, orientar a Procuradoria, a fiscalização e a Procuradoria em como fazer essa responsabilização de grupo econômico, mas ele cai como uma luva para o 135 também, na parte em que eu acho que ele é muito técnico e bom. E que parte é essa? Quando ele diz, não existe essa responsabilização pessoal por atacado. Não existe a responsabilização pessoal só pela função ou pela qualidade de sócio. É necessária a motivação, é necessário o devido processo legal. Inclusive, inicialmente, eu defendi, e era um entendimento em algumas vezes colocado, num estudo que a gente fez aberto, filmado na Getúlio Vargas, estava até a professora Maria Rita, que é a dona dessa matéria, e qualquer dúvida depois da minha fala, é só perguntar para a Maria Rita. Mas a gente estava lá e a Receita claramente falou. Eu disse, para mim, isso é um prazo até decadencial, porque eu estou trocando a sujeição passiva, estou lançando um novo sujeito passivo. A Procuradoria disse não. A Receita, até a princípio, tem um entendimento de amarrar isto à Constituição do crédito tributário, e a Procuradoria entende que não, que esse é um prazo prescricional, tem aplicado, inclusive, a decisão da accionata para essas situações, onde eu entendo que a decisão da accionata, que prorroga esse prazo para o dia desse conhecimento do ato ilícito, é exclusivamente nas hipóteses de dissolução irregular. Por exemplo, quando eu descubro que um sócio alaranjou a empresa, ele era o administrador, ele alaranjou a empresa. E aí eu descubro esse alaranjamento só depois, por um processo penal, por uma denúncia, por exemplo. Quando eu descubro isso depois, por uma denúncia, é uma hipótese de uma accionata. Mas por quê? Porque aquela dissolução foi irregular. Não é um ato ligado à prática da constituição do crédito tributário, que aí demanda esse devido processo legal, e é por isso que eu acho que esse parecer COSIT auxilia bastante.
Muito bem, se a gente for ver, então, que hipóteses a gente tem? A hipótese da dissolução irregular, desde que eu tenha praticado uma fraude ou algo que impute a minha responsabilidade pelo 135 no ato do fato gerador, ou o meu ilícito é no momento da dissolução irregular. Em ambas as hipóteses, eu terei um 135 aqui. Na hipótese de apropriação indébita, me parece bastante claro. O não recolhimento de tributo devido per si é um ilícito e, portanto, acho que é muito mais factível a responsabilização pelo 135, salvo situações atenuantes, etc. A interposição fraudulenta de pessoas. Necessariamente, o 135 vem com a multa qualificada. Caiu a multa qualificada, para mim, muito difícil a manutenção da responsabilidade pelo 135 do CTN. Mas essa interposição fraudulenta, ela é o quê? Ela é desde a manutenção de conta bancária em nome de interposta pessoa, a utilização de empresas fantasmas, e muitos dos grupos econômicos, depois da Lava Jato, se trata dessa forma, né? A utilização de empresa veículo, infelizmente. Casos de planejamento tributário, que eu sequer chamo de planejamento tributário, porque, para mim, por exemplo, a AGE é uma norma indutora. E eu tinha posicionamento, inclusive, da própria União, determinando que eu constituísse as empresas veículos de investimento. Mas a Receita, para não deixar utilizar dessa amortização do ágio, ela criou uma teoria. E aí ela usa a situação de empresa-veículo. Ao utilizar a situação de empresa-veículo, ela fala que aquela empresa-veículo é desnecessária, entra na interposição fraudulenta, manda para todo o conselho de administrador e administradores sócios da empresa a responsabilidade pelo 135, porque estaria dentro dessa situação. Para mim, essa situação é especificamente aquilo que se mantinha sempre no CARF, a multa qualificada e a responsabilidade pelo 135, que era a utilização interposta à pessoa, empresa fantasma, as situações de sonegação, efetivamente, e de omissão reiterada, por exemplo, declarações zeradas, onde eu elimino o erro pela reiteração, a utilização específica de caixa 2, falsificação de documentos. Todos esses casos eu vou com a multa qualificada e com a responsabilidade pelo 135. E, por último, eu deixo aí uma dúvida, que são todos os demais casos, como esse que eu falei para vocês, de planejamento, que aí me parece muito mais um ato coercitivo para a arrecadação e cobrança do crédito tributário. Aqui uma jurisprudência mais informativa, já que o meu tema era para tratar da jurisprudência. Na apropriação indébita, a STJ mantém a responsabilização pelo 135. Neste, debaixo da sonegação, veja, eu tenho a sonegação, que é caracterizada como sonegação e não mera inadimplência no pagamento do tributo, por conta de um alaranjamento, ou seja, de uma alegação de falsidade. Eu tenho a situação específica de alaranjamento, inclusive na dissolução irregular. Veja aqui. Aqui é uma situação de accionata. Então, aqui o STJ disse, olha, não se aplica o tema 962, que é aquele que eu não vou responsabilizar o sócio ou administrador à época dos fatos geradores, por uma dissolução irregular que aconteceu depois, porque eles não estavam no momento da dissolução irregular. Não, aqui está dizendo o seguinte, o ato da dissolução irregular teve alaranjamento. Ou seja, eu passei a empresa para um laranja antes dela se dissolver. Antes dela quebrar, eu passei a empresa para um laranja. Isto é uma interposição de pessoa, leva um 135 e entra na accionata, porque é algo que eu descubro depois. E aí eu tenho, por fim, aqui uma omissão de receita por depósito bancário. O que a gente discutia no CARF, gente, nessa situação? A gente dizia o seguinte, depósito bancário, omissão de receita, é uma presunção. Como é que eu vou presumir o dolo do gestor? Eu posso presumir, utilizar a presunção para a constituição do crédito tributário, mas eu não posso presumir o dolo do gestor. Duas situações que a gente afastava um 135 e a multa qualificada. Nas presunções e nos casos de glosa de despesa, porque não estava nada omitido, era uma discussão da despesa, como era o caso do AGE. Aqui,
e isso eu também mantive várias vezes, tanto a multa qualificada quanto a responsabilização, é o caso de omissão de receita por depósito bancário, que é uma presunção, mas eu tenho um dado objetivo que não é a presunção, que é a utilização de conta de interposta pessoa. Para mim é suficiente para a manutenção da multa qualificada e da responsabilidade solidária. Aqui a gente tem uma decisão antiga, importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que é aquela que veio dar a inconstitucionalidade da legislação do INSS, que determinava a responsabilização por atacado de todos aqueles estatutários. Essa decisão ela é ótima, porque ela diz que não existe isso. Eu tenho que me ater a 128 do CTN. Eu tenho que estar dentro das hipóteses do 134, 135, ou de uma hipótese de responsabilidade legal, que é aquela da subvenção tributária, que é aquela que eu posso me ressarcir. Do contrário, eu não posso. Eu não posso, não existe. E aí o Supremo diz uma coisa importantíssima. O 135 não é responsabilidade objetiva, como do contribuinte, do sujeito passivo original, que o 136 coloca. O 135 é uma responsabilidade subjetiva, que exige o dolo, que exige a individualização. A lei é inconstitucional. Nessa mesma linha, vem o Superior Tribunal de Justiça, tanto em recursos que tratam especificamente disso, quanto no repetitivo, que eu cito aí também, que ele diz que a mera falta de pagamento do imposto, ou o mero fato de ser sócio, não é suficiente para a responsabilização solidária, sequer para a multa qualificada. Para a gente manter uma multa qualificada numa omissão de receita, haja reiteração, haja acusação. Né? É exatamente isso que desencadeou até com a súmula. Bom, não adianta só ser sócio, não basta uma omissão de receita, não basta uma inadimplência fiscal, preciso dessa comprovação do dolo. A mesma coisa na dissolução irregular. Ou seja, se há uma liquidação que ocorreu com débitos pendentes, eu vou até o limite dos bens da pessoa jurídica, redirecionamento imediato. Após esses bens existentes no momento da liquidação, devo ir para 135. Na dissolução irregular é responsável aquele, e isso já foi definido também pelo STJ, aquele que faz a dissolução irregular, porque aquele é o ato ilícito, aquela é a conduta subjetiva que eu preciso, aquele é o pressuposto fático. Então, é a dissolução, quem pratica a dissolução irregular, independentemente de estar ou não no momento do fato gerador, salvo se aquele que compunha a empresa antes da dissolução irregular e era gestor, foi acusado pelo 135 no nexo de causalidade com o débito. Pessoal, vou pular um pouquinho só para chegar numa parte que me parece, eu vou acompanhando aqui porque eu não consigo ler, numa parte que me parece aqui importante, que, para além da dissolução irregular, que é a questão efetivamente da acusação vir do 135 no momento da constituição do crédito tributário. Eu fiz um levantamentozinho a partir até de um artigo do Carlos Daniel, que também foi conselheiro do CARF. Ele fez, na verdade, esse levantamento, e ele mostra que, do levantamento que foi feito na primeira sessão, e é o que eu também vivenciei, posso dizer que vivenciei exatamente essa jurisprudência, praticamente todos os acórdãos caminham no sentido de que não basta a prova da gestão. Nenhum diz que basta ser sócio. Nenhum. Esse que está em vermelho, ele tem uma contradição. A ementa veio como a ementa padrão dos acórdãos do CARF, dizendo que não basta sequer a gestão, precisa ter o ato individualizado, mas no corpo do acórdão, ele diz que não precisa da individualização, basta mostrar a gestão. Os demais acórdãos, todos caminham para a necessidade de gestão, absolutamente todos. Né? E eles caminham para a necessidade de gestão para além disso. Ele diz, olha, a necessidade de gestão afasta, por exemplo, os membros do Conselho de Administração, porque a conduta deles, eles não teriam poderes para essa decisão, para essa verificação. No caso dos gestores, eles dizem, eu preciso que seja identificado o ato doloso. Então, um dos casos que eu entendo favorável, porque é de acordo com a jurisprudência, mas ele mantém a responsabilidade porque houve uma ocultação de faturamento ou houve a utilização de uma empresa laranja. Mas é sempre nesse sentido, determinando que o 135 exige essa individualização
tanto da função que exerce, a prova da função que exerce, a prova da conduta individualizada, uma acusação para cada solidário, sem acusação por atacado, o nexo daquele ato com a falta do pagamento do imposto ou a apuração do crédito tributário. Sem isso, essas acusações tendem a cair pela jurisprudência do CARF. Inclusive, aqui eu trago uma da Câmara Superior, que é interessantíssima, onde até seria uma hipótese de qualificação da penalidade, porque houve a utilização de empresa fantasma, se juntou 124 com 135 para justamente fazer aquilo. Tem empresa fantasma. Então, essa aqui que deve o tributo é uma fantasma. Eu estou indo para outra. Achei a outra, 124. A partir do momento que eu achei a outra, constitui o grupo econômico, eu vou para os gestores desse grupo econômico e aplico 135 para a pessoa física. Foi mantido o crédito tributário, foi afastada a responsabilidade, apesar de tudo isso, porque não foi individualizada a conduta. No segundo caso aqui, se utilizou do 124 para uma conduta pessoal de pessoa física, que são os gestores, são os consultores, contadores, advogados que assinam os atos societários, e o CARF também afastou isso. Isso aqui, gente, é uma fiscalização que eu acompanhei. Veja só, a doideira, né? Então, isso aqui é um caso de ágio. É um caso de ágio, auditado, avalizado, que seguiu a lei, que tem partes independentes, tem pagamento do preço. A Receita não concorda, o que ela faz? Eu quero saber quem fez essa engenharia financeira, que criou um veículo de investimento. Cadê o contador? Cadê todo mundo? E aí ela vai e tenta, obviamente, responsabilizar quem assinou os atos societários, etc. É para eu acabar? Vou acabar. Só acabando... perdi o horário. Só acabando aqui, é importante falar da IN, da Receita, que ela veio dizer o seguinte: eu vou fazer essa responsabilização, tanto eu preciso de PA, que eu tenho direito a defender o crédito tributário e a responsabilidade, tenho direito ao devido processo legal. Então, eu faço isso no momento da construção do crédito tributário, ou eu faço isso após o oferecimento da impugnação, antes do julgamento da DRJ, e reabre prazo para todo mundo falar, ou eu faço isso quando concluiu o julgamento antes de ir para a dívida ativa. Mas, nessa hipótese, e aí acabando, é tão claro que a Receita admite que eu só posso responsabilizar nessa hipótese, ou seja, depois que acabou o devido processo legal, se é fato novo que foi subtraído do conhecimento do auditor fiscal quanto da lavratura do auto de infração. Como é que eu posso imaginar isso submetido a uma accionata da vida? É essa a discussão, então, que eu deixo para depois. Obrigada. Obrigado, Karen, por essa irretocável análise jurisprudencial que muito bem delimitou o alcance da responsabilidade tributária que se pode atribuir a administradores e sócios em um momento em que, como o próprio Congresso vem assegurando, e muito falado desde então, nós precisamos de segurança jurídica, né? Então é importantíssimo para que haja uma segurança jurídica, a segurança jurídica vem realmente da perfeita compreensão do alcance dessa responsabilidade, como ela pode ser atribuída, o que se exige para que ela seja atribuída. Parabéns. Eu agora passo a palavra ao Dr. Marcos Lívio, que é profundo conhecedor do contencioso administrativo, judicial, tributário no Brasil, como já referido pelo ministro Luiz Fux, não só na análise de todo o contencioso, mas na elaboração de diagnósticos que poderiam ser sugeridos com vista à diminuição e redução da litigiosidade. Então, o Marcos Lívio falará sobre a transação tributária e a anistia fiscal. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço as gentis palavras do meu amigo André. Não esperem muito de mim, a Karen é a melhor conselheira de todos os tempos do CARF, então tudo que ela fala é muito profundo. A Maria Rita é a maior especialista em responsabilidade tributária do Brasil. O Paulo, que está ali com aquela cara tímida dele, ele fez a melhor tese de planejamento tributário da Inglaterra. Foi elogiado pelo professor Baker
com no corrections, ou seja, o trabalho dele é irretocável. Temos aqui o Daniel, cria da UERJ, é o procurador da Fazenda Nacional, que entende os contribuintes. E é bom a gente ter a presença de um procurador da Fazenda que dialoga. E talvez essa seja a palavra que vocês mais ouvirão aqui, diálogo, cooperação. As portas do diálogo foram abertas. E o André não precisa comentar, ele é o secretário-geral da BDF, então isso diz tudo, né? Talvez seja um pouco contraditória a minha palestra, porque falarei para vocês sobre transação. Alô? Hoje eu sou um advogado especializado em contencioso tributário. Então, tudo que eu falar aqui que não der certo, podem me procurar, que eu terei uma solução para vocês. Então, eu sou advogado especializado em litígios complexos. Então, não sei por que me colocaram para falar de transação. Talvez esteja tudo combinado, né? Se vocês não conseguirem, no final da palestra eu vou deixar os cartões ali. Como eu não posso fazer propaganda e ainda não... para pagar essa... Bom, então, talvez possamos fazer aqui um pequeno esforço histórico. Estamos num momento ímpar. Depois de 25 anos de magistratura, eu vejo uma alta litigiosidade, talvez a mais alta litigiosidade já assistida no Brasil, após a regulamentação derivada da Constituição de 88. O secretário da Receita, Jorge Rachid, está aqui, sabe muito bem a legislação de 1995, 1996, 97, foi paradigmática e estruturou todo o nosso sistema tributário. Mas parece que o sistema tributário saturou, ele chegou ao limite. E esse limite vem sinalizando que algo precisa ser feito. O Conselho Nacional de Justiça, tive a oportunidade de trabalhar como ministro dos FUCs, como secretário especial de programas, pesquisa e gestão estratégica, mapeou todos os problemas. Numa parceria com a Receita Federal, fizemos 2 diagnósticos, um sobre o contencioso judicial e outro sobre o contencioso administrativo. Não havia nenhum tipo de relatório nesse sentido no Brasil, ou seja, sabíamos das mazelas, mas não sabíamos exatamente o que iríamos achar. E esses 2 relatórios, com 350 páginas cada um, apontaram o seguinte: o sistema tributário faliu, o sistema processual tributário ele não dá mais vazão aos problemas que aqui estão. Constatamos ali que existe hoje 75% da dívida ativa correspondente a um PIB, 75% do PIB. A dívida ativa hoje constitui 75% do PIB. Está na faixa de 2 trilhões de reais, mais ou menos. O custo da execução fiscal hoje beira 30 mil reais. Nós temos 33 milhões de execuções fiscais. Isso custa ao país, por ano, 1 trilhão de reais. Isso já sinaliza que, além de uma reforma tributária, que já foi muito bem contextualizada pelo meu amigo Gustavo Brigagão, a reforma tributária que ninguém viu e apareceu votada na Câmara dos Deputados, a PEC 45A, o Brasil também precisa de uma reforma do processo tributário. E, com esse espírito, já na linha do que a Procuradoria da Fazenda Nacional vinha fazendo, a Procuradoria da Fazenda já havia tomado um movimento, uma decisão estratégica desde 2010 em mudar a sua atuação jurisdicional, com a implementação do ajuizamento seletivo, do negócio jurídico processual, da Lei de Liberdade Econômica, culminando com a Lei 13.988 de 2020. Esse movimento foi paradigmático e demonstrou que as instituições do Brasil buscavam alguma solução para esse quadro caótico, não só de direito material, como de direito processual. Dentro dessa perspectiva, nós estamos vivenciando um novo momento, e esse momento é um momento de abertura, de diálogo entre o fisco e o contribuinte. Há algum tempo atrás, quando então fui auditor da Receita Federal,
os advogados eram proibidos de subir na repartição para conversar com a equipe de auditoria. Eu fazia uma auditoria de imposto de renda na época. O auditor que recebesse o advogado ou cumprimentasse o advogado no prédio, ele era tido como um fiscal corrupto. E isso perdurou por muito tempo, e não até muito tempo atrás. Hoje, nós estamos numa fase muito diferente daquela, e isso se dá não só à necessidade, eu acho que a necessidade foi um grande fator, mas ao espírito de dialogar e resolver os problemas de uma forma mais franca. Com base nisso, o Conselho Nacional de Justiça e o Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e o ministro Luiz Fux, criaram a Comissão de Juristas para a Reforma do Processo Tributário, comissão essa presidida pela ministra Regina Helena Costa. Na oportunidade, analisamos todos os projetos de lei em vigor sobre o processo tributário. E aqui temos vários colegas da comissão, Aristóteles aqui, o Leonel, já vi, o Walter Lobato, e fomos capazes de, em 6 meses, escrevermos 8 projetos de lei, que vão tratar de todos os temas que passarão pelo que eu falarei aqui. Arbitragem tributária, sim, o Brasil superou o dogma da indisponibilidade do bem público. Ou seja, nós podemos ter uma arbitragem tributária. Da mediação tributária, nós temos um projeto sobre mediação tributária, e, principalmente, a transação tributária. Estão sendo levados para o Código Tributário Nacional os principais parâmetros, a espinha dorsal, a estrutura da transação tributária federal, fruto da Lei 13.988, para que esse espírito ele se espraia por todos os entes federativos. E é esse diálogo e cooperação que foi implementado na Comissão de Juristas. A comissão aprovou todos os projetos por unanimidade. Então, acreditem ou não, até o doutor Bichara concordou com os projetos que foi aprovado na comissão. Então, tivemos a votação por unanimidade de todos os projetos de lei, com representantes da Fazenda, dos advogados, do fisco, e entre outros que estavam ali, da academia, etc. Isso sinaliza uma coisa: o judiciário ele precisa agora dar a sua contribuição, dar o seu passo, né? Esses mecanismos de solução de controvérsia, eles não são suficientes para resolver o problema. E esse problema também passa pelo Poder Judiciário. E vou tratar aqui de algumas incoerências e posturas institucionais que poderiam tornar a relação fisco-contribuinte ainda mais amigável. Dentre elas, protocolos de cooperação interinstitucional, onde o contribuinte possa dialogar no desenho legislativo, ou seja, os atos normativos eles não podem ser implementados, realizados, sem a contribuição da sociedade. Qualquer ato legislativo desenhado sem a contribuição da sociedade é um ato ruim, ele é um ato falho e ele vai gerar contencioso litigioso tributário. Mas não só isso. A criação de uma rede nacional de redução de litigiosidade tributária também é um dos aspectos que está sendo trabalhado num acordo de cooperação técnica do CNJ e do NEF, do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, grupo esse que eu coordeno com a minha amiga, que também aqui está, a Rita Nolasco, buscando soluções de todos os entes federativos do sul do Brasil que trabalham a mediação, a conciliação, a transação, para que nós possamos trazer novas soluções, trazer novas medidas. Mas nem tudo são flores. Eu usarei aqui o meu tempo expressamente determinado, né? A Karen, uma advogada bem-sucedida, já super bem-sucedida, ela não tem pressa para falar, ela não precisa atender os clientes, ela está despreocupada. Eu não, como eu estou no início da minha carreira da advocacia, eu vou me ater aqui ao tempo que me foi designado. E alguns problemas ainda atrapalham a transação tributária, a sua efetividade. Então, eu diria que a questão da discricionariedade quanto aos critérios técnicos para a avaliação da CAPAG dos contribuintes. A Lei 13.988 delegou ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional a definição de alguns critérios que estavam discriminados na lei.
mas a fórmula específica em que o sistema calcula essa CAPAG, ela ainda é uma fórmula oculta, é uma caixa preta. Não existe ainda uma auditoria, uma possibilidade de verificar o algoritmo que está ali fazendo. Então, determinado contribuinte, ao ser classificado em contribuinte A e B, ele não teria direito à transação tributária. Só os contribuintes na categoria C e D, que são os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, é necessário que haja transparência em relação a esses critérios que estão norteando o sistema que é utilizado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em termos de jurimetria. E eu tenho absoluta certeza que a doutora Annelise, que capitania todo esse trabalho brilhante da Procuradoria da Fazenda Nacional, estará sensível a essas alterações. Mas o ponto alto da aula de hoje talvez seja o projeto de lei 2384 de 2023. Pessoal, esse projeto de lei é o sonho de consumo de qualquer contribuinte. Na leitura do projeto de lei, eu fiquei imaginando o que poderia não estar constando dessa iniciativa legislativa que não pudesse trazer medidas para desjudicialização. E, falando em desjudicialização, é interessante que a gente faça um comentário, né? O projeto de lei 2384, ele promoverá, inevitavelmente, uma desjudicialização maciça de demandas no Poder Judiciário. Por quê? Tudo que for votado com o voto de qualidade permitirá que se faça uma transação em condições não menos favoráveis das transações que hoje são feitas. Significa que, resultado em empate, voto de qualidade, o contribuinte estará dispensado do pagamento dos juros, das multas, e ele poderá fazer parcelamentos com redução dos valores, se ele for enquadrado na CAPAG C e D. Bem, o que a gente pode destacar? Primeiro, essa desjudicialização ela vai ter um efeito contrário, né? Significa que o contribuinte que não judicializar, a partir do momento em que ele sabe que um player do setor econômico que ele atua entrou com o processo administrativo, ou com a ação, a impugnação administrativa, ele estará obrigado a entrar também. Por quê? Se ele não entrar e aquele outro contribuinte obtiver uma decisão por voto de qualidade, ele simplesmente estará perdendo uma vantagem competitiva concorrencial. Então, na medida que a gente tem uma desjudicialização, inevitavelmente eu vou ter uma judicialização, ou o que quer que seja, né, uma impugnação administrativa. Eu estarei levando todos os litígios para o processo administrativo do CARF. E isso tem um significado muito especial. O CARF hoje, de acordo com o seu regimento interno, regime de remuneração dos conselheiros, hoje, por mais incrível que pareça, uma conselheira do CARF que fica grávida, ela não recebe salário, porque ela não recebe por sessão. E é uma regra completamente absurda. Nós não podemos aceitar isso e delegar a função de julgar valores absurdamente altos, questões absurdamente técnicas, a pessoas que não têm nenhum tipo de estabilidade funcional ou garantia funcional. E o CARF, a partir desse momento, ele terá uma responsabilidade muito maior. Bem, em relação à lei, meu tempo está acabando, eu poderia falar que as condições da transação, nesses casos do voto de qualidade, elas serão menores. E eu poderia falar de um tema que é extremamente caro para os contribuintes, a questão da execução antecipada do seguro-garantia. E, nesse ponto, eu destaco que existe uma atuação incoerente da Procuradoria da Fazenda Nacional, não do Daniel, ele não faria isso. Por quê? Hoje, nós temos diversas condutas de procuradores distintas nas varas de execução fiscal. Um pede a execução da garantia, outro não pede. Um juiz defere, outro juiz não defere. Um juiz fala, tem litispendência se entrar com ação anulatória antes, então não pode entrar com ação anulatória. Aí a União agrava, o tribunal cassa a decisão, a parte não pode entrar com embargos à execução, se ela pudesse entrar com seguro-garantia, ela estaria com
com a execução suspensa na forma do 9.2, e ela também perde a liminar na ação anulatória, ou seja, ela vai ter uma execução forçada antecipadamente, com uma violação muito clara do princípio da menor onerosidade. E a lei traz um artigo generoso em relação a isso, no sentido de que, se o processo for decidido no termo de voto de qualidade, não haverá liquidação antecipada de garantia. No mais, a lei só replica o que já estava na Lei 13.988, que permitir que a redução dos descontos vá até 65% e o prazo seja de 120 meses, e que também se possa já prejuízo fiscal, que esses valores reduzidos de parcelamento não possam ser utilizados como base de cálculo do imposto de renda da contribuição social, dentre outros aspectos relevantes. Bem, para concluir, eu gostaria de dizer que eu fui extremamente ludibriado pelos meus colegas advogados. Todos falavam, sai da magistratura e vem advogar, sai da magistratura e vem advogar. Eu, acreditando nisso, eu implementei esse projeto. E semana passada eu fui despachar a minha primeira liminar, no TRF2. Falei, não vou usar o elevador privativo, porque agora eu sou advogado. Segurança, não, doutor. Eu falei, não, vou começar bem aqui. Fui no elevador privativo, subi, cheguei no cartório, abri um sorriso para a funcionária, falei, boa tarde. Ela, senta aí, doutor, que a sua liminar está sendo apreciada. Boa tarde para todos. Obrigado. Obrigado, Marcos Livres, por trazer esse tema tão relevante, essa referência à litigiosidade, o que pode ser feito para aprimorar o sistema e essas questões relacionadas à transação. A transação que vem evoluindo ao longo dos anos e muito em função da própria reação dos contribuintes e a experiência, não só dos contribuintes, como da própria Procuradoria da Fazenda, na discussão dos diversos casos, distintas situações. Essa questão do CAPAG é uma questão muito interessante, realmente precisa ser revista, precisa ser discutida de maneira transparente e ampla, porque não se pode utilizar um retrato de um período que pode não refletir a realidade da empresa naquele momento, por exemplo, da negociação no âmbito da transação, mas esperamos que essa experiência ela venha contribuir para a evolução ainda maior da transação e que muitos desses benefícios que vêm sendo referidos por você no projeto de lei, eles tornem realidade, e isso contribua cada vez mais para essa relação, Daniel, fisco-contribuinte, fazenda-contribuinte, ela venha a ser uma relação de maior harmonia e de maior cooperação, ao invés de oposição. Então, com isso, gostaria de passar agora a palavra à doutora Maria Rita Ferragut, que vai falar sobre o prosseguimento da execução fiscal na recuperação judicial e falência. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar aqui meus companheiros de painel, também cumprimentar a BDF pelo congresso, que é sempre um sucesso, essa programação está impecável. Queria dizer a vocês que eu genuinamente estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. Essa cidade é linda e ela acolhe como nenhum outro lugar. Então, é para mim uma grande alegria poder estar aqui falando um pouquinho hoje sobre execução fiscal, recuperação judicial, falência. Claro, gente, que esse não é um tema tão legal quanto responsabilidade tributária. Sem dúvida, a responsabilidade tributária é mais legal, mas eu queria mostrar para vocês como que esse tema hoje, né, de execução, prosseguimento da execução, RJ, é um tema que precisa ser visto com mais carinho pelos tributaristas. Nós tivemos 2 grandes eventos que, na minha avaliação, fizeram com que nós tivéssemos aí uma mudança de chave, né? O primeiro deles foi a publicação de uma lei nova em 2020, que alterou vários pontos da legislação sobre falência e RJ, com algum impacto no tributário, somado à pandemia. Então, é claro que mesmo antes da pandemia nós tínhamos várias empresas aí em RJ, empresas falidas, mas nós presenciamos e acompanhamos todo assim o caos que muitas empresas pequenas e médias e algumas poucas grandes sofreram por conta aí de todas as restrições advindas da pandemia. Então, assim, nós temos
uma situação de alteração legislativa, uma realidade que fez com que mais contribuintes se sujeitassem a essa previsão legal. Temos uma pretensão legítima por parte da administração fazendária de recuperar o crédito tributário que é devido. E como é que a gente faz com tudo isso, né? Então, para contextualizar vocês, eu coloco que nós temos uma situação de contraposição de valores. Assim, temos um lado, quando a gente pensa numa execução fiscal, a necessidade do fisco garantir o adimplemento daquela obrigação tributária, caso ele se sagre vencido, né? Então, nós temos aí uma indisponibilidade, uma necessidade de realmente ir atrás daquele crédito tributário, né? A eficiência da execução fiscal. Em contrapartida, a necessidade de você preservar minimamente a saúde financeira daquele devedor para que ele consiga honrar com as dívidas tributárias e não tributárias. Então, assim, não dá para ser muito rígido com aquele devedor, porque senão ele deixa de ser ativo e não vai conseguir pagar nada, nem o tributário, mas também eu não posso liberar totalmente de forma que alguns créditos privados sejam adimplidos e o crédito tributário seja absolutamente esquecido, porque assim, inviável numa execução fiscal conseguir recuperar aquela dívida. Então, existe essa contraposição de necessidade da efetividade da execução vis-à-vis com a preservação da empresa. Somada a isso, temos uma outra questão que ela é muito delicada e que diz respeito à necessidade de certidão de dívida ativa, né, da CND, para que a recuperação judicial seja processada. Isso, pessoal, está na lei. Então, assim, eu preciso da certidão de dívida ativa. Existe uma previsão de que a legislação dos entes políticos, aí, credores, eles devem regular a possibilidade de meios alternativos de cobrança, especificamente de transação tributária ou parcelamento, para que aquele devedor tenha uma condição melhor para pagamento. Então, na lei, isso já existe. O problema que nós temos é que nem todos os entes políticos possuem essa legislação e o judiciário, entendendo que, muitas vezes, aquele devedor não conseguirá obter uma certidão negativa, ele suspende a eficácia do dispositivo que impõe a necessidade de CND. Então, assim, quando nós analisamos a legislação, eu preciso ter a CND para que a minha recuperação judicial seja processada. Na prática, eu tenho uma quantidade imensa de liminares que afastam essa obrigatoriedade e que faz com que, embora exista a previsão legal, ela acaba não sendo assim tão necessária e o devedor segue da discussão do plano de pagamento dele na esfera privada. Então, eu negocio dívidas trabalhistas, eu negocio com bancos, eu negocio com outros credores e deixo o meu crédito tributário, que normalmente é alto, quando eu estou falando numa empresa em RJ ou em falência, esquecido, porque eu não preciso de CND. Uma execução fiscal, como vocês sabem, demora anos, anos e anos. Como o Marcos Lívio comentou aqui, são 33 milhões de execuções fiscais, e é esse meio que se tem de exigir esse crédito tributário. Como é que fica, né? Como que eu consigo viabilizar a adimplência desse crédito tributário se o fisco ganhar, né? Então, assim, essa é toda a discussão que aqui ela foi colocada, e eu pretendo trazer para vocês assim 3 pontos que são assim fundamentais para que a gente consiga entender todo esse contexto e qual é a posição hoje da administração pública e o que deve ser visto aí pelos contribuintes, tá? Então, meu primeiro ponto é, se eu tenho o deferimento de uma RJ, né, a execução fiscal, ela suspende, né, ou não? Ela prossegue normalmente. Se ela prosseguir, tá, qual é a forma de prosseguimento dessa execução? Pode haver um conflito de competência entre o juízo da execução e o juízo da falência, da RJ? O crédito tributário, ele prefere efetivamente qualquer outro, né? E, por fim, a cobrança judicial do crédito, ele sujeita-se a um concurso de credores. Então, não é o nosso escopo aqui entrar nos detalhes de cada um desses temas, mas sim ver qual é a aplicabilidade dentro da execução fiscal, tá? Então, a lei que eu me referi aqui de 2020 é a 14.112, né, que trouxe um panorama muito diferente para RJs e falências, numa certa medida afetando o campo tributário. Em que medida ela afetou? Então, destaco aqui uma primeira
uma primeira observação, que ela é muito importante, tá? E que diz respeito aos atos de constrição patrimonial, né, no bojo dessas execuções fiscais. Então, eu sei, porque consta da lei e porque o STJ confirmou que a execução fiscal ela segue, apesar do deferimento da RJ. Tá? Então, segue a execução fiscal. Agora, nós sabemos, para que eu tenha uma execução fiscal sendo processada em seguida, eu preciso de garantias, sejam parciais, mas eu preciso ter uma garantia. Se eu não tiver bens para dar em garantia, o que é uma situação mais rara, está fora aqui da nossa discussão. Normalmente, essas empresas elas possuem garantias, mas são garantias reais, que têm outra preferência, ou são garantias que vão ser utilizadas aí para pagamento de créditos trabalhistas. Né? Então, como é que eu faço, dentro desse juízo de necessidade de garantir a minha execução fiscal com a perspectiva aí de RJ, né, ou da falência? O que foi decidido é que o juiz da RJ, então cível, recuperando, ele tem prioridade sobre o juízo tributário. Então, a execução fiscal, ela continua normalmente, ok? É submetido ao juiz a avaliação de quais bens podem ser penhorados e quais não podem ser penhorados. Esse juiz da execução fiscal, ele exerce seus juízos de valor para ver se ele aceita ou não aceita. E depois há essa necessidade do que a lei chama aqui de cooperação jurisdicional, de forma que essa avaliação daquilo que foi aceito ou não foi aceito seja submetida a um outro juízo da RJ, para que se confirme se aquilo que o da execução fiscal decidiu deve ou não prevalecer, considerando essa necessidade de perpetuação da atividade operacional daquele devedor. Tá? Então, o juízo da execução fiscal ele é como se fosse um juízo de passagem, que tem que ser confirmado. Caso o da RJ não se manifeste, aí volta para a execução fiscal. Mas isso é uma necessidade de cooperação que eu acho que ela é muito bem-vinda com a legislação nova. O que não está muito claro é como essa cooperação se dá. Então, assim, a minha avaliação é que, havendo um conflito de competência, não é o tributário que vai decidir. Então, é uma cooperação em termos, porque ele, em não concordando, ele vai ter que se sujeitar a uma decisão da esfera civil. O STJ ele já se pronunciou por meio desse repetitivo, que inicialmente foi afetado, né, era um repetitivo, o 987, depois ele foi desafetado, tá, por conta aí de uma perda de objeto, porque nós tivemos uma alteração da legislação, e a legislação nova ela só confirmou o que o STJ já vinha decidindo, no sentido de que a segunda seção é a competente para dirimir conflitos de competência entre tributário e falimentar. Tá? E, então, prevalece a segunda seção para dispor sobre essas matérias. Um ponto que também aqui é interessante é que o STJ, quando ele desafeta não por conta desse mérito, mas sim por conta da inovação que se teve aí na legislação, e ele reitera todas essas premissas que eu passo aqui para vocês nesses slides seguintes, no sentido de que a execução ela tem que continuar, porque o crédito tributário ele precisa ter um processamento adequado para que ele seja, ainda que parcialmente, adimplido. Então, isso foi reiterado nessas decisões. Tá? O que me chama, e o TRF também vai na primeira linha, na mesma linha, obviamente, porque a primeira sessão fechou essa matéria. O que eu acho que ganha aí, pessoal, assim, um impacto muito grande para as nossas execuções fiscais uma outra um outro ponto que foi trazido aí pela 14.112, que é o fato dela prever que agora o crédito tributário ele pode ser discutido no bojo da RJ e que aquele devedor ele tem a possibilidade ou obrigação, é uma leitura possível, tá, de transacionar aquela dívida. Porque até então você não tinha CND, tá, até 2020, você não tinha CND, a discussão tributária era totalmente alheia aos créditos privados,
E aquele devedor não tinha capacidade de pagamento para saldar com tudo. Agora, a legislação veio dizendo o seguinte, olha, você devedor, você pode trazer esse teu débito, ainda que na execução fiscal, mas para discussão no juízo falimentar. E você terá a oportunidade de pagar essa tua dívida em até 120 meses. Para débitos federais, você poderá parcelar, não em 120 meses, mas você pode pagar ou em 120 se você quiser, ou se você não quiser, você utiliza prejuízos fiscais para saldar 30% daquela dívida, e o teu saldo você parcela em 84 vezes. Então, devedor, vem para cá para tentar efetivamente se regularizar para que você consiga sair da RJ. Então, veja, antes não havia muito essa possibilidade porque as duas esferas não se conversavam. Agora, esse diálogo foi instaurado por meio da lei. Como é que está a prática? Muito devagar, mas é uma legislação muito nova. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que nós demos um passo aí que ele é importante para as empresas nessa situação, tá? Nós sabemos que quando nós tratamos aqui de lei de transação, que esse 120, na verdade, até 120, claro que vai depender da situação concreta daquele devedor, do grau de recuperabilidade daquele crédito, da situação, se é um devedor que tem condições de pagar ou não tem condições de pagar aquela dívida, mas imaginando uma situação realmente assim muito ruim, você vai, faz uma proposta, no caso para a PGFN, para este parcelamento, que ele é muito expressivo, né, de 120, com redução, gente, de até 70% da dívida. Hoje o que vigora é 65%, né, para uns casos até 75%. Mas veja, eu tenho possibilidade de uma redução que é extremamente significativa. Tá? Imaginem vocês, hoje, 65% de redução, com parcelamento do saldo em 10 anos. Se a pessoa não aceitar, é porque realmente ela não acredita na perpetuação daquele negócio. Vamos combinar aqui que é difícil, nós temos uma condição melhor que essa. Está caminhando devagar? Sim, está caminhando devagar. Mas por que está caminhando devagar? Eu não tenho essa resposta. Não sei se alguém sabe, porque assim, para mim essas condições elas são muito boas para que ela não fosse adotada de uma forma mais ampla. Tá? Precisarei deixar o meu bem lá garantido na execução fiscal? Precisarei, mas veja, essa já é uma realidade de qualquer devedor, então aí não tem nenhuma novidade. Tá? A novidade é o ponto positivo, redução expressiva da dívida e um parcelamento igualmente expressivo. Então, de fora, sem analisar um caso concreto, aí que poderia ser diferente a minha conclusão, mas olhando aqui de fora a legislação, eu acho que sim, que aqui é uma chamada para aquele devedor vir e regularizar. Se ele não o faz, né? Então, eu já participei assim, de alguns eventos e já analisei algumas poucas decisões judiciais que eu identifiquei sobre o tema. O que se tem hoje você não quis parcelar nessa situação, a tua execução fiscal vai seguir. Mas isso é obrigação do advogado público. Né? Então, assim, é dada uma oportunidade valiosa. Você não quis, eu sigo com a execução. Legítimo, na minha avaliação. Um outro ponto, que ele é mais drástico, mas eu vi acontecer somente em 2 vezes. Tá? Ambas as vezes se deu em São Paulo, por coincidência, em que a PGFN solicitou a falência daquele devedor em RJ, porque havia um parcelamento sendo firmado e ele foi descumprido. Veja, é só um cuidado que nós precisamos ter, porque nestes 2 casos, apesar de ter havido esse descumprimento, o ponto principal que a Fazenda Nacional pautou o pedido de convolução da RJ em falência não foi um mero inadimplemento daquele parcelamento firmado, e sim foi o inadimplemento somado a uma situação ali comprovada, vamos dizer assim, de dilapidação patrimonial e dolo. Então, a questão da fraude é o que motivou, nestes 2 casos, o pedido de convalação, e não exclusivamente inadimplência de um parcelamento.
eu já participei desse evento que eu mencionei aqui para vocês, em que o procurador responsável pelo caso à época, ele foi claríssimo no sentido de que, pelo menos naquele momento, a PGFN não pediria isso, porque o contribuinte estava lá parcelando e tentando regularizar a sua situação fiscal, eles não seriam eles os responsáveis pela falência daquela empresa, mas que, no caso concreto, realmente era uma situação de fraude, aí não fazia no mínimo sentido que não fosse ser esse o desfecho, né, do caso. E, para concluir aqui, são 2 pontos assim, muito rápidos, mas são informações importantes nesse contexto tributário. O primeiro deles é um 186 do CTN, que vocês devem conhecer bem, né? Que trata aí da preferência do crédito tributário. Então, ainda que o crédito tributário ele tenha todo um tratamento especial e específico, ele não prefere créditos trabalhistas, né, nem com garantia real, e tampouco os créditos prioritários, que são os créditos extraconcursais. Então, o crédito tributário vem em 4º lugar, à exceção das multas tributárias, que ficam um pouquinho mais para baixo na ordem de preferência, né? Mas é necessário, sim, por uma escolha legislativa, que se priorize o trabalhista, e garantia real e os créditos prioritários. Tá? E, por fim, nós temos o artigo 187, que é um artigo que foi muito discutido aí durante vários anos, da perspectiva da administração fazendária, e que prescreve que a cobrança do crédito tributário não é sujeito a concursos de credores. Essa DPF, que foi proposta pelo Distrito Federal, teve como desfecho o reconhecimento da não recepção desse artigo pela Constituição Federal de 88, ou seja, a cobrança do crédito tributário é sujeita a concurso de credores, o que significa que, no final da execução fiscal, sobrar dinheiro para pagar tributos, esse dinheiro que sobrar não vai ser direcionado para a União Federal integralmente, que é o que se tinha até essa DPF. Tá? Como não existe esse concurso de credores, todos os entes políticos credores daquele devedor, tá, deverão receber parcela daquele valor que possa ser aí passível para pagamento e desse adimplemento parcial. Né? A ministra Carmen Lúcia foi a relatora dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental e ela baseou o voto na necessidade de se considerar todos os entes políticos efetivamente aí iguais e priorizar o pacto federativo. Então, há a divisão dessa receita. Então, é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a atenção e desejo a todos nós aí um excelente congresso. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Rita, pela precisa colocação do tema e das questões a ele relacionadas, em especial a evolução positiva do tratamento que vem sendo atribuído a essa matéria, considerando que o juízo da recuperação é aquele que, também na minha opinião, aquele que tem uma condição mais apropriada para a análise da situação de uma empresa em recuperação judicial, só pelo fato de aqueles que conhecem o tema, toda a documentação que é submetida à recuperação judicial, balanços, demonstração de fluxo financeiro, de pagamentos, informações que são importantes para a avaliação do contexto, porque não se pode considerar o crédito tributário isoladamente das outras obrigações que existem no âmbito da recuperação judicial, que também precisam ser sopesadas no momento de se determinar um plano de pagamento que seja suficiente. E aí, nesse contexto também, um desafio, que é o desafio de tentar conciliar o pagamento do tributo com aquele pagamento dos outros credores. Né? Então, é tentar adequar o fluxo de caixa da melhor maneira possível, de maneira que haja também uma flexibilidade na determinação da forma de pagamento, parcelas, sazonalidade, por exemplo. A indústria, o varejo é um varejo que claramente tem receitas em determinados períodos, Dia das Mães, final de ano, etc., e faz sentido uma flexibilidade para o recebimento de pagamentos maiores em determinadas épocas, e às vezes a gente não vê essa flexibilidade na negociação da transação, mas esse é um desafio e eu concordo que estamos evoluindo e seguindo bem nesse sentido.
Uma informação que eu acho que é muito interessante, a partir aí da tua observação, é que quando o parcelamento é feito, até 120 vezes, ele pode ser trabalhado de acordo com a capacidade de pagamento do momento. Então, ele inicia pagando muito pouco, prevendo que, no final, como essa empresa, né, espera-se que ela tenha maior condição de pagamento, ela pagará mais. Então, assim, não são 120 parcelas, uns 120 avos. Não, paga-se pouco no início. Então, assim, é muito inteligente. É realmente aí para propiciar a saúde financeira daquela empresa deficitária. Exatamente. Eu olhei aqui para a Karen, porque eu aprendi muito com a Karen nessa matéria. Trabalhamos junto em alguns projetos e um grande aprendizado. Agora, passar, então, ao Dr. Paulo Rosenblatt, que agora falará sobre as garantias em situação de inadimplência fiscal. Por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o convite de participar novamente do Congresso da BDF. Agradecer a diretoria aqui em nome do nosso presidente, do André, que está aqui presente, em nome do qual também cumprimento toda a mesa. Queria agradecer ao meu amigo Marcos Lívio por essa injeção de autoestima que ele me deu hoje, que é excelente, a pessoa sai se sentindo bem daqui. E hoje eu vou falar sobre as garantias, não é, em situação de inadimplência fiscal. Como é que o devedor, né, ele vai se defender, o que é que nós temos de recente. A primeira coisa que o devedor, né, procura um escritório de advocacia, então, no caso, vai procurar aqui o Dr. Marcos Lívio, né, ele não vai perguntar quanto é que deve, o que é que deve, ele só está precisando de CND. Né? Então, essa é a primeira coisa, doutor, estou precisando de uma certidão, e aí ele vai para as hipóteses aí do artigo 151. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, né, é tentar buscar alguma dessas hipóteses. Ou então, ele vai para a execução fiscal, né, onde vai garantir essa execução fiscal, e aí o artigo 206 também do CTN garante, né, a emissão de uma certidão positiva com efeitos da negativa. E na execução fiscal, né, pela Lei 6.830 de 80, vai ter as duas formas de defesa, né, que são a exceção de pré-executividade, embargos à execução e também os embargos de terceiro. E a própria Lei de Execução Fiscal cita lá, já se considera exemplificativo, o artigo 38 da LEF, dos meios de defesa, né, nas ações ordinárias, né, que vão discutir o crédito tributário. Mas a mim me coube hoje falar sobre algumas questões relacionadas à defesa na execução fiscal. E eu me recuso, né, a chamar a execução fiscal de velha, porque ela foi editada no ano que eu nasci, e aí eu prefiro dizer que ela está com alguns problemas e precisa ser resolvida aí nesse caminho, né? Aristóteles, o Marcos Lívio já tem trabalhado nisso, nos projetos de lei, tomara que ela, né, seja substituída, ou seja alterada ou aperfeiçoada, porque, né, nos últimos 20 anos tivemos poucas alterações, sobretudo para incluir duas novas modalidades de garantia, que são o seguro-garantia, né, e a fiança bancária, e as regras sobre prescrição intercorrente. Então, a lei de execução fiscal é pouco alterada, embora tão criticada. E o que é que eu trago aqui hoje para a gente discutir são algumas decisões recentes, porque, embora a lei de execução fiscal, né, se mantenha a mesma, né, nesses 43 anos, ela vem sendo construída diuturnamente pelos nossos tribunais. Né, no silêncio do legislador, na inércia do legislador, o Poder Judiciário vem sendo chamado, né, para resolver uma série de questões, né, que vão surgindo e que não têm uma resposta legislativa à altura. Então, eu separei alguns precedentes do STJ e também do STF, o que a gente tem em 2023, porque, se você olhar os últimos anos, né, não ia caber nesses meus 15 minutos falar sobre a quantidade de decisões em matéria de execução fiscal. Então, qual é a primeira? É uma decisão agora da primeira turma do STJ, foi de março, agora de 2023, na qual se discutiu a possibilidade de substituição da fiança bancária por seguro-garantia. O STJ já tinha formado jurisprudência que não era possível, em momento algum, a substituição do dinheiro como garantia. Então, uma vez que, né, seja dado
dinheiro em garantia por meio de um depósito, ou que haja o seu bloqueio judicial, né, esse dinheiro só sai depois do trânsito em julgado. Né? Então, não é possível substituí-lo por qualquer outro tipo de garantia. E o que é que se discutiu aqui? Se eu posso, então, já que estão no mesmo dispositivo da lei de execução fiscal, a substituição desses outros dois tipos de garantia que sempre foram interpretados, desde a alteração da LEF, que tinham a mesma categoria do que o dinheiro, mas o STJ disse, né, tem decidido que não, estão abaixo do dinheiro na ordem de preferência de execução, e o que ele decidiu também foi que a mera substituição, né, ela depende da prova da onerosidade para o contribuinte. Então, não é somente o contribuinte querer substituir uma pela outra, a Fazenda tem que concordar, ou então ele demonstrar, mesmo que a Fazenda não concorde, de que o ônus está sendo maior. E quando é que o ônus vai ser maior? No custo da manutenção. São duas formas de garantia que tem um custo, um para uma instituição financeira, no caso da fiança bancária, e outro para as seguradoras, no caso do seguro-garantia. E elas têm valores diferentes, então você pode provar, não é, que tem um custo menor para manter uma do que a outra, e essa é a forma que o STJ entendeu que é possível haver uma substituição de uma por outra. Então, essa é a decisão, é a primeira decisão. A segunda decisão, também do STJ, mas agora da segunda turma, né, o relator agora é o Herman Benjamin, não é, que discutiu a questão da ação cautelar preparatória para fins de oferecimento de garantia. Não é, depois que se encerra o processo administrativo tributário, né, existe um lapso temporal, né, para que a Fazenda venha ajuizar a execução fiscal e que o contribuinte possa garantir. E, nesse meio tempo, o contribuinte fica num limbo, e aí, embora, né, o Código de Processo Civil tenha restringido, né, nem falo mais de novo Código de Processo Civil, porque já não é tão novo assim, mas, enfim, ele tenha restringido as cautelares, não, essa ainda é muito manejada. Perdeu muito efeito porque tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional, como de vários estados, né, já instauraram procedimentos para oferecimento administrativo da garantia, né, na futura execução fiscal. Né, isso facilita bastante. Mas o que decidiu o STJ nesse caso? Ele disse que essa ação cautelar, né, preparatória, ela tem uma natureza de incidente processual. E por que ele decidiu isso? Porque, em geral, nesse tipo de ação, não há a oposição da Fazenda. Ele pode até não concordar com a garantia que está sendo oferecida, mas não pelo próprio oferecimento da garantia para a futura execução. Então, por conta disso, o STJ diz que não cabem honorários advocatícios aí em sede de ação cautelar preparatória. Tá? O que também é um problema, porque, né, os honorários advocatícios hoje, né, e eu falo também do ponto de vista como procurador de Estado, é um motor para as decisões. Ela acelera várias decisões até de desistir ou de extinguir processos. Enquanto eu não tenho condenação, os processos ficam lá e se eternizam. Mas, enfim. Então, o STJ, essa é uma decisão da segunda turma, né, decidiu nesse sentido. Uma terceira decisão, agora também da primeira turma, do ministro Gurgel de Faria, né, que foi meu professor na Faculdade de Direito Recife, há, não vou dizer quantos anos não, mas muitos anos atrás, não é, que tratou da hipótese de dispensa de pagamento de honorários, a gente tem honorários de novo, advocatícios, nos casos de quando o exequente ele reconhece a procedência do pedido. Então, se apresenta uma exceção de pré-executividade, geralmente, talvez menos frequência em embargos à execução, para alegar, olha, houve pagamento, não é, esse débito já está extinto, já foi até reconhecido administrativamente e foi ajuizado por engano. Se a Fazenda concorda, né, há a extinção do processo e não há condenação de honorários. Isso porque, na lei lá atual que rege o CADIM, etc., existe uma previsão expressa nesse sentido, né, isentando da condenação em honorários advocatícios. Qual é o problema aí? A discussão, nesse caso, foi de um processo de uma execução fiscal estadual. E o dispositivo na lei fala em processo
né, no caso da Fazenda Nacional. E a discussão é se isso se estenderia às execuções estaduais e também às municipais. Nesse caso, né, de forma surpreendente, o STJ disse que não caberia a ele legislar, né, como se não legislasse em outros casos, né, mas, enfim, não caberia ele legislar nem dar uma interpretação extensiva nesse dispositivo, porque o dispositivo falava em Fazenda Nacional. Mas, veja, só quem pode legislar sobre processo civil, né, e também só quem pode legislar sobre honorários advocatícios é a Fazenda Nacional. Então, não faz nenhum sentido, né, haver aí uma isenção para a Fazenda Nacional e se não acompanhar os demais. De todo modo, né, ao ler a decisão, me parece que ele deixou muito em aberto que essa questão pode trazer questões federativas, de quebra de isonomia, e acredito eu que essa questão vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde vai haver essa discussão aí desse dispositivo, se ele pode ser ou não pode ser estendido. Aí vai caber ao Supremo dar uma decisão em que ele, se julgar inconstitucional o dispositivo, acaba criando um problema, porque coloca o quê no lugar? Ou ele vai estender a interpretação. Enfim, a gente vai depender da criatividade suprema. Aqui eu já falei... não, ainda estou nessa telinha aqui. Então, tem a quarta decisão, já falei de 3, e já encaminhando aqui para respeitar o meu tempo aqui. A quarta decisão também é do STJ, essa aqui é da segunda turma, ministro Og Fernandes, né, que é pernambucano, mas ele foi vencido, o acórdão foi lavrado pelo ministro Herman Benjamin, agora de junho de 2023, que é uma decisão estranha, porque, nesse caso, ele disse que o devedor, né, se ele for um terceiro e ele foi atingido pela execução, teve bens penhorados, né, ele não pode, dessa decisão, agravar diretamente ao tribunal. Ele teria que apresentar, interpor uma exceção de pré-executividade, ou, a depender se a execução estiver completamente garantida, apresentar uns embargos, né, de terceiros. E qual foi o entendimento do STJ aí? Foi de que haveria supressão de instância. Então, se levasse essa questão diretamente ao tribunal, sem que, né, ele tenha se pronunciado em primeiro grau, sem ter dado ao juiz não gosto de chamar de ministro de piso nem de teto, parece construção civil, mas, enfim, o juiz de primeiro grau, não é, se não deu a ele a oportunidade, você vai ter a supressão de instância. Né? Eu acredito que muitos aqui faziam isso direto. Né? Já interpunha o agravo de instrumento. Porque imagine você, como tem um cliente e ele tem um bem que foi penhorado, você ainda vai entrar com essa sessão de pré-executividade ou com embargos de devedor, mesmo com pedido de urgência, você vai ficar esperando que o juiz pegue naquela execução. Ele não tem a mesma agilidade de um pedido de liminar no agravo de instrumento. Então, você vai ter que suar bem mais, não é ficar lá, subir no elevador, que não é o preferencial, né, o exclusivo do juiz, para pedir, né, para que seja apreciado esse pedido urgente em sede de execução fiscal. Tem mais um aqui do STJ, né, do ministro Benedito, que também é uma decisão preocupante, porque ele foi decidido pela primeira turma do STJ que aquela regra do 185A, do 185 e do 185A, que tratam da presunção de fraude à execução depois da inscrição de dívida ativa na alienação de bens quando não forem reservados outros bens pelo devedor, entendeu que essa previsão, essa é uma regra de presunção absoluta. E qual foi o problema? Esse é um caso de alienações sucessivas. Então, primeiro o devedor tinha dívidas e vendeu para B. Só que B vendeu para C. Você, como comprador de um imóvel, você, em geral, você não, nós, aqui, todos aqui, só pegam as certidões, só pedem as certidões do alienante. Então, só vou pedir de quem me vendeu. Né? Agora, né, qual é o problema? É que, a depender da manutenção, né, desse tipo de decisão, se ela for para a primeira sessão ou se for mantida, né, pelo STJ, o grande problema aqui qual vai ser?
você vai ter que ver toda a cadeia de alienação daquele bem. Pegar a certidão desde as caravelas, né, até hoje. Esse é um grande problema aqui. E aí eu tenho duas aqui do STJ, ou do STF, desculpe, do Supremo Tribunal Federal. A primeira foi em repercussão geral, né, que decidiu que as regras de prescrição intercorrente, que foram incluídas no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, são constitucionais. Né? Então, isso deixou todo mundo de cabelo em pé, porque eu fiquei imaginando se o Supremo dissesse, não é, que era inconstitucional. Eu tenho que desarquivar milhões e milhões de execuções fiscais que estão arquivadas há quantos anos? Há 20 anos, desde a alteração em 2014, ou, desculpe, 2004. Imagine. Então, isso não interessava nem ao fisco, nem interessava ao contribuinte. Eu me lembro quando eu virei procurador, ainda não tinha regra, né, há mais de 20 anos atrás, e, obviamente, quem chega depois não senta na janela, me colocaram na execução fiscal, e uma juíza lá disse, eita, tem procurador novo, mandou uma Kombi com mais de 500 processos para me entregar de presente, né, de boas-vindas, né, e para o mal da minha rinite alérgica, né, chegaram, o processo era físico, né, chegaram aqueles processos, toda a maioria era o quê? Processo que estava arquivado, né, há 5, 10, 15 anos, porque eles eram eternos, né, eles não morriam nunca. E é um interesse, né, se livrar desses processos que são chamados irrecuperáveis e prosseguir naqueles que se possam recuperar. De fato, acredito eu que o dispositivo é inconstitucional apenas por uma questão formal. Ele não poderia ter sido tratado por lei ordinária. Não é questão aí de tratar de mera questão processual. Como disse o ministro Barroso, por exemplo. Ele disse, está replicando o que está no CTN. Não, o CTN não prevê essa regra, até porque, para o CTN, prescrição é matéria de extinção do crédito. Portanto, é matéria de lei complementar. Mas essa é uma inconstitucionalidade útil, deixa ela lá quietinha, porque, ainda bem, o Supremo manteve. E aí, para terminar, prometo que meu tempo já está esgotado, a última não é uma decisão, mas está pendente, aí é uma decisão porque afetou, não é, a repercussão geral lá no Supremo, que é o tema 1204, que o Supremo vai discutir a regra do CPC, não é, quanto à obrigatoriedade da execução fiscal ser proposta ou no fórum do domicílio do réu, no da sua residência ou no lugar onde ele for encontrado. E essa é uma questão muito preocupante, não para a Fazenda Nacional, que atua em todo o território nacional, mas para estados e municípios que terão aí que sair ajuizando a execução fiscal, em todo o território nacional, indo atrás do contribuinte e não no próprio Estado. Então, a gente vai ter que aguardar aí as cenas do próximo capítulo, se a lei de execução fiscal vai se manter. Só para concluir, aproveitei o voo de Recife para cá, aí vim terminando um livro que é de um prêmio Nobel de Física, o nome dele é Steven Weinberg, e ele vinha dizendo lá que a ciência ela só prossegue com observação e experimentação, que a gente precisa aprender com nossos erros. E a lei de execução fiscal é um grande erro, há 43 anos que ela é um grande erro, e a gente precisa aproveitar esse tipo de discussão, muito apropriada nos congressos de direito tributário, para evoluir e aprovar o projeto de Aristóteles de Marcos Livre. Muito obrigado. Parabéns, Paulo, pela excelente abordagem do tema, com referência à mais recente jurisprudência. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito das garantias no âmbito da execução fiscal e as garantias oferecidas no âmbito de uma recuperação judicial, por exemplo, que é uma situação clara de inadimplência fiscal. Na recuperação judicial, a experiência tem mostrado que a Fazenda Nacional tem sido muito mais aberta à discussão de diversas modalidades de garantia. Então, desde o oferecimento de marcas até percentuais da receita, então, sempre com o objetivo de viabilizar a transação e até mesmo, em alguns casos, a autorização legal que existe para dispensar, se assim concluir, o oferecimento da garantia. Então, parabéns mais uma vez. Agora passamos ao nosso amigo Daniel Ávila, que falará sobre os diferentes contornos normativos e efeitos no direito tributário da inadimplência fiscal, ficando livre, naturalmente, também para fazer algum comentário a respeito de algum dos temas suscitados anteriormente, observando, naturalmente, o tempo que se lhe é atribuído. Obrigado.
Boa tarde, senhores. É um verdadeiro, mais do que um prazer, um privilégio estar aqui com os senhores, compartilhando algumas ideias aqui nessa tarde. Agradeço o convite para participar do evento, a pessoa do André, que está aqui como presidente da nossa mesa. E eu vou falar brevemente, eu vou tentar observar o tempo, tá? Mas antes é preciso fazer um disclosure. Todos vocês, em grande maioria, são advogados privados. E vocês reclamam do prazo em dobro da Fazenda Pública. Vejam a cilada em que eu estou aqui. Primeiro, o escol dos palestrantes que me antecederam, todos advogados privados. Cada um com alguma observação dirigida à Fazenda Nacional, muito cordatos, pautados pela consensualidade, mas respostas a se esperar. E eu tenho os mesmos 15 minutos. Então, eu não vou gastar mais muito tempo com isso. Tá? A minha palestra vai seguir o seguinte roteiro. Primeiro, a gente apresenta o objeto. O que eu pretendo falar? Eu pretendo trazer aqui algumas considerações sobre o marco regulatório da inadimplência fiscal sob a perspectiva da dívida ativa da União. Né? Falar sobre inadimplência fiscal exige alguns acordos gramaticais, porque, afinal de contas, pode ser tudo, pode ser nada. Inadimplência fiscal é um tema amplíssimo. E, justamente, em prol de que a gente aqui não enfrente ruídos, o objeto é esse. É claro que algumas considerações talvez sejam comuns à inadimplência que se dá no âmbito da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, mas a gente tem aqui como principal objeto a inadimplência dentro da dívida ativa. E digo isso pelo seguinte: a Procuradoria da Fazenda Nacional, desde os idos de 2010 e desde antes, lembremos aqui que a primeira tentativa que eu tenho notícia de implementar a transação tributária se deu no âmbito do Pacto Federativo proposto, então, pelo ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, em 2009. E foi bastante combatida no contexto da sociedade. A doutora Fernanda, por exemplo, estava escrevendo a sua dissertação de mestrado ainda, Fernando, era o doutorado sobre o tema. Doutorado sobre o tema, e daí já se vão 14 anos. Cada vez melhor como vinho. E, até aqui, evoluiu-se muito pouco, até o advento da lei do contribuinte legal. Então, a Procuradoria, já em diversos momentos, parou para refletir sobre os marcos normativos que trariam a esse ambiente de inadimplência um outro resultado. Um desses momentos de reflexão foi 2018. Até ali, havia-se avançado em alguns instrumentos de consensualidade mais timidamente, e a perspectiva que nós nos encontramos era mais ou menos a seguinte, sob a minha percepção. Tá? De um lado, a relação fisco e contribuinte tem, e ainda tem academicamente, mas quase que hegemonicamente, tinha apenas duas perspectivas de abordagem. A primeira é uma perspectiva mais formal, né, com uma própria visão de legalidade, e a segunda é uma perspectiva principiológica. Nesse contexto, como se tinha essa relação com a inadimplência? Ora, qualquer inadimplência era igual. Classificávamos contribuintes inadimplentes pelo volume do crédito inadimplido. O tratamento era absolutamente o mesmo. Todos se destinavam à execução fiscal. É verdade que nos idos de 2017 e 2018 já se tinha evoluído muito, já se tinha prescrição intercorrente, a própria Lei 10.522 há muito tempo traz hipótese que podemos dispensar o recurso, mas sob a perspectiva da eficiência, da performance, como utiliza o Luciano Filipe muito bem, na cobrança do crédito, você não tinha muitos instrumentos para poder diferenciar ali os diferentes contribuintes e as situações que eles se colocavam. De outro lado, o argumento para o adimplemento do crédito, ele acaba percorrendo uma ideia moral, mas talvez demasiadamente moral, que é a noção de dever fundamental a pagar tributos. Não tenho a intenção de a gente se perder aqui, se desviar nesse debate. Tá? A gente sabe que a noção de dever moral de pagar tributos passa, dever fundamental e moral de pagar tributos passa por uma locução de José Casal Tanabás, temos a Marta Tobias aqui contrapondo a ideia, mas o que eu quero aqui esclarecer com vocês é só a seguinte questão: dizer que você deve pagar o tributo porque este é o dever normativo e moral é apostar demais no cumprimento das leis num cenário contextual da nossa sociedade. É apostar demais na virtuosidade das pessoas.
E justamente a partir desse instante, 2018, num relatório que foi escrito por um procurador de destaque chamado Daniel Saboia, que à época foi coordenador de dívida, nós, na Procuradoria, nos apropriamos de algumas reflexões oriundas da análise econômica do direito, não para dizer que é equivocado partir da premissa da cogência normativa ou de deveres morais a partir do dever fundamental de pagar tributos, não. Mas, diante da sua insuficiência, a gente passou a pensar o seguinte: qual é o desenho institucional que serve de nudge, que serve de algum tipo de estímulo para que a gente possa melhorar a adimplência fiscal? Pois bem, olhando a literatura da análise econômica, você poderia dividir aqui em análise econômica e escolha racional, sendo que a ideia da escolha racional, ela admite que algumas escolhas se dão em ambiente imperfeito e o ser humano não tem 100% de cognição sobre as variáveis, e a análise econômica pensa em maximização do resultado. Mas a grande questão aqui se colocava no seguinte ponto: o tratamento com o contribuinte era estritamente único. Você não tinha diferenciações. Para que a gente pudesse percorrer essas diferenciações, a gente precisa, claro, todo servidor público sabe disso, a administração é estritamente vinculada à noção de legalidade, você precisa de uma densidade normativa suficiente que te autorize e te oriente, te balize, te dê guidelines de escolhas vantajosas. Então, a gente começa a pensar numa reformulação desse marco normativo que internalize não só a ideia de sanção diante do não pagamento, que seria a ideia trivial, mas, ao lado dela, algumas sanções premiais, algum desenho institucional que mesmo funcione como nudge para que o contribuinte pague o tributo. Vejam bem, algumas alterações que se deram nessa perspectiva. De um lado, você tinha lá o contribuinte que não pagava tributo, e isso costuma ser visto como decorrente de diferentes motivos, né? Diferentes razões pela economia comportamental. Primeiro, baixa vinculação à legalidade, depois alguns motivos morais mesmo, alguns motivos causais e contextuais. Então, você compara contribuintes que pagam e que não pagam dentro daquele mesmo cenário, e o que não paga tem vantagens do ponto de vista do contexto geral. E, além de tudo isso, você tem um clima de desconfiança muito grande entre Estado e contribuinte. Então, essa animosidade impede que você tenha uma identificação de lado a lado com a norma e gere uma maior vinculatividade à aplicação da norma. A primeira mudança que a gente percorreu, já no contexto da transação, foi sair da observação do devedor sob a perspectiva objetiva do crédito informal e começar a olhar o devedor sob a perspectiva da recuperabilidade, internalizando, sim, alguns aspectos subjetivos da conduta dele. Ainda não chegamos ao ponto, né, de, para a imputação da responsabilidade, a gente conseguir desenhar 100% da conduta, por exemplo, do administrador na ocorrência do ilícito, o que, academicamente, eu concordo bastante que foi a ideia, pelo menos, de Rubem Gomes de Souza, lá ao elaborar o 135. Mas conseguimos pensar numa noção de recuperabilidade de crédito, que internaliza alguns comportamentos e que, a partir de Big Data, então a tecnologia foi fundamental nesse sentido, nos permite identificar indícios objetivos de capacidade de recuperação e de não recuperação. Bom, conseguimos diferenciar nossos devedores em algum sentido. Ao lado disso, adotamos diferentes práticas e comportamentos. Então, sob a perspectiva da transação, por exemplo, a gente começou a desconstruir um modelo indutor bastante perverso, que era aquele modelo dos refis. Qual é o grande problema do refis? O grande problema do refis é que, por mais que você fale para o empresário que ele deve pagar em razão do dever moral de pagar tributos, o empresário tem um dever racional de manter a empresa dele aberta. E, diante de um cenário de crise econômica, ele faz conta. E, fazendo conta, o refis acaba servindo como um indutor bastante negativo de que ele pague o Estado e não o banco. De que ele pague o Estado e não seus credores. Nos Estados Unidos, a inadimplência é muito menor. Claro, o juros bancário é baixo e não pagar o fisco da cadeia. Você penhora a conta das pessoas. No nosso modelo normativo, e não adianta você falar, olha, seja virtuoso, pague tributos. Claro, pague tributos. Mas você precisa gerar um desenho em que pagar tributos não seja uma escolha de sacrifício em prol de um benefício no futuro coletivo. Isso exige demais da moral das pessoas. E, nesse contexto, a gente desloca as discussões de remissões, de renegociação de dívida para a transação
e ainda é uma batalha que, por hora, está vencida, mas ainda não está esgotada, tentando afastar uma espécie de benefício fiscal generalizado. Outra mudança significativa, para que a gente não vai conseguir esgotar isso mesmo, é você começar a perfilar o valor da adimplência fiscal. Talvez vocês não tenham se percebido, mas há uma portaria, que é a 6757, que, na verdade, ela está aqui regulamentando a autorização que foi introduzida na 13.988, que passou a trazer a possibilidade de que contribuintes que estão adimplentes com seus parcelamentos possam migrar de parcelamento sem abrir mão das vantagens ali já gozadas no âmbito do seu pagamento, o que é uma vantagem absurda. Se os contribuintes todos tivessem se percebido disso, todos os clubes de futebol teriam migrado para o PERSE, porque o Botafogo fez, o quadro é absurdo, porque você mantém os descontos que estavam até ali. Mas é o valor da adimplência. Alinhado com isso, o STF, gostemos ou não, recentemente, afasta a punibilidade, inclusive, do parcelamento, assumindo a lógica de que o contribuinte que está parcelando está caminhando no sentido da adimplência. E se o grande valor dessa relação fiscal não é a punibilidade, é a adimplência, esse é o comportamento esperado, a gente afasta a punibilidade. Me parece aqui que a Corte andou bem, sob essa perspectiva. Há muita coisa a se percorrer? Há. A gente ainda tem pensado em várias alterações desse desenho regulatório? Não resta dúvida. É preciso, por exemplo, que se aperfeiçoe essa noção de capacidade de pagamentos de uma forma mais discursiva. O Dr. Marcos Livre lembrou muito bem aqui, não é que você não conheça o algoritmo. Para quem trabalha com transação, vocês verão lá no Regularize, você clica, tem capacidade de pagamento, e ela vai te dar um algoritmo quase indefasável, né, mas você consegue entender as variáveis e os números. Só que ele é sujeito a críticas e há vários aperfeiçoamentos a serem realizados. Um que está em gestação e deve advir muito em breve, é a possibilidade de internalizar na recuperabilidade do crédito a litigiosidade, a chance de eficácia do ganho para a Fazenda Pública daquela discussão e o grau de litigiosidade da matéria. Seria um grande ganho isso. Você já tem algumas hipóteses, assim, hipóteses de recuperabilidades objetivas. Você coloca toda empresa em recuperação judicial como um crédito recuperável, toda empresa em falência como crédito recuperável, toda empresa baixada, inapta, veja bem, inapta, ele deixou de apresentar algumas declarações, ele pode ali restabelecer aquelas declarações, mas foi um corte objetivo, inapta, crédito recuperável. É uma questão em aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento depende muito de eventos como esse e dessa relação que começa a se aprofundar agora, que é uma relação de consensualidade e mais do que consensualidade, confiança. É afastar uma desconfiança. Adam Vermeulen, ele tem um texto sobre formalismo que ele diz que uma das causas do formalismo é justamente a desconfiança. E diante de uma desconfiança acirrada, a gente fica só com o texto da norma. A gente vai para a perspectiva mais formal. Num ambiente de confiança, a gente pode externalizar dúvidas, afastar problemas. Nós temos consciência, não é a grande maioria, e certamente não são os clientes dos senhores, mas há um quantitativo relevante de contribuintes que muitas vezes se apresentam inadimplentes porque, literalmente, caem no canto da Cinderela, do milagreiro, de alguém que bate lá e fala, não, eu consigo tirar o crédito, eu consigo compensar com jabuticabas. Esse pensamento seduz porque é o contexto que nós estamos inseridos. Porque o pai dele diz, não, alguém fez isso para mim. Então, a gente tem que entender, eu costumo dizer isso e não consigo me afastar aqui de dizer novamente, que as mudanças de comportamento são como parar um navio no cais. Elas exigem muitos movimentos coordenados. Se você resolver parar um navio no cais em cima da hora, você entra cais adentro. Nós estamos no meio de uma mudança de comportamento, no meio de uma mudança de marcos regulatórios e de culturas institucionais. Talvez por isso tenha uma impressão de falta de governança. Você destacou bem isso, Marcos. Você tem uma posição de um procurador e outra posição de outro. De fato tem. Hoje a gente já tem até um núcleo nacional de negociação. Recentemente a gente regionalizou no que diz respeito à transação, que não é o único objeto aqui dessa mudança de marco regulatório, mas é o que está mais em destaque. Recentemente, a gente regionalizou a apreciação das transações justamente para que a gente tenha um núcleo de governança. Por favor, formulem críticas.
Nem sempre a gente vai conseguir responder, mas sempre que for possível, elas contribuem para a melhoria e mudança do sistema. Recentemente, alguém falou que a capacidade de pagamento não estava considerando os débitos do FGTS. E olha para um lado e olha para o outro, e realmente não estava lá aparecendo. Foi recalculado e passou a ser internalizado. Então, esse diálogo com o contribuinte torna-nos mais aprimorados para o exercício da atividade. E, a título de final, que na verdade não é um final, é um meio do caminho, todos citaram diferentes textos, eu gosto muito de uma poesia de Fernando Meirelles, Fernando Teixeira, perdão, que ele diz o seguinte, ele diz que há um tempo em que é necessário deixar de lado as roupas usadas que já tomam a forma do corpo e os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se ousarmos não percorrê-lo, ficaremos sempre à margem de nós mesmos. Eu acho que hoje a gente passa uma mudança permanente do marco regulatório e da relação fisco e contribuinte. Imaginar que já chegamos lá seria o maior erro. A gente tem que fazer disso algo recursivo e permanente exercício de reflexão. E acredito que essa nossa interlocução aqui contribui muito para isso. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Parabéns pela excelente apresentação e obrigado por essa mensagem final de que a Fazenda e os contribuintes podem caminhar juntos, essa travessia com o objetivo comum de uma relação de maior cooperação. Então, é o que todos esperamos e entendemos realmente a transação e toda a alteração legislativa que vem sendo promovida e essas reações, a experiência das negociações e das próprias sugestões de contribuintes vem exemplificando isso. Então, parabéns mais uma vez. Infelizmente, pela avançada hora, não teremos tempo para um debate ou para perguntas, que eu gostaria, então, de agradecer aqui os palestrantes, mais uma vez, queridos colegas que eu muito admiro, e agradecer a presença de todos. Obrigado. Bom congresso.